mergulharmos um pouco na carta de Paulo aos Romanos. Então, hoje nós vamos iniciar uma série de sermões a respeito da carta de Paulo aos Romanos. É certo que nós não poderemos fazer um estudo delongado, aprofundado sobre todo o capítulo, mas nós vamos pegar coisas importantes sobre cada capítulo e aprendermos e aplicarmos na nossa vida e na igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Corinto. Para nós entendermos, no ano 30 depois de Cristo, aconteceu a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, o início da igreja. O povo sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. No ano 30. No ano 35 depois de Cristo, Paulo se converte. No ano 51 depois de Cristo, Paulo passa a primeira vez na cidade de Corinto. No ano 53, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária. No ano 53 depois de Cristo, no ano 56 depois de Cristo, Paulo chega em Corinto novamente. E no ano 57 depois de Cristo, Paulo, estando na cidade de Corinto, escreve a carta aos irmãos que estão em Roma. Então, esta carta foi escrita, é lógico que esses números não são precisos, né? Por volta do ano 57 depois de Cristo. E se nós pudéssemos olhar de maneira geral, um panorama geral sobre a carta de Paulo aos Romanos, nós entenderíamos que Paulo está sistematizando a doutrina cristã. O que é sistematizar? Paulo está pegando o seu conhecimento, Paulo está pegando as suas experiências, já era a terceira viagem missionária. Paulo está pegando as suas experiências, o seu conhecimento e, acima de tudo, as revelações que ele recebia do próprio Deus e está escrevendo de uma maneira tal que qualquer pessoa que lê possa compreender o Evangelho de Jesus Cristo, possa compreender o fundamento da igreja, possa compreender as doutrinas que regem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos também dividir o livro de Romanos em alguns blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando sobre a doutrina da condenação, daqueles que são condenados. Do capítulo 4 e 5, Paulo está falando sobre a doutrina da justificação, o que é ser justificado. Do capítulo 5 ao do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo estará falando sobre a doutrina da santificação. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo está falando sobre a doutrina da eleição. Nos capítulos 12 ao 15, Paulo está fazendo uma aplicação de tudo o que ele havia escrito aos Romanos. E no capítulo 16, Paulo vai fazer as suas saudações finais. Então, este é um panorama rápido a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Então, entendendo um pouco mais a respeito disso, nós podemos, então, começar a mergulhar na palavra do Senhor. É lógico que nós não poderemos ler o capítulo todo, não poderemos ler todos os versículos. A gente vai pensar algumas coisas importantes, não todas, mas aquelas que pudermos falar, e vamos aprender com o apóstolo Paulo nesta noite. O primeiro versículo que eu quero ler, você pode ficar assentado mesmo, porque nós vamos ler alguns versículos. Versículo 7. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, a versão que eu estou usando. Então, Romanos 1,7 vai dizer assim, Paulo escrevendo: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Na NVI, todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aos amados que estão em Roma,
chamados para ser santos. Então aqui nós já podemos começar a entender a característica da igreja verdadeira, a característica da igreja de Jesus Cristo, característica daqueles que fazem parte, que pertencem à igreja de Jesus Cristo. Paulo já no início está dizendo: fomos chamados para sermos santos. E a palavra do Senhor, em toda a sua trajetória de Gênesis a Apocalipse, estará trabalhando no sentido de que o homem precisa santificar-se. A palavra do Senhor diz assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Santificação é a condição que Deus nos dá para vencermos o pecado. É a condição que Deus nos dá para vencermos as tentações do diabo, as ofertas de Satanás. Santificação é a condição que Deus nos dá para vencermos as ofertas do mundo. As coisas que o mundo oferece, os pratos, as bandejas, os atrativos que o mundo oferece. Santificação é Deus nos dando condição de vencermos os nossos próprios desejos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida e assim por diante. Então Paulo está afirmando de forma categórica que nós fomos chamados para sermos santos. A santificação também é o isolamento das coisas que desagradam a Deus. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não são pecado. Tem coisas que não chegam nem a entristecer a Deus, a coisa por si só. Mas se nós tomarmos parte, se nós falarmos, se nós ouvirmos, se nós participarmos, se nós praticarmos, mesmo não sendo pecado, vai fazer com que nos afastemos de Deus. E que assim a gente comece a dar vazão às coisas que não vêm de Deus. Santificação é o abrir mão. Santificação é a renúncia de todas as coisas que querem nos afastar de Deus. Então Paulo está dizendo aos queridos e amados irmãos que foram chamados para ser santos. Então nós precisamos entender que se nós quisermos fazer parte da igreja verdadeira, se nós quisermos fazer parte da igreja que vai morar no céu, se nós quisermos fazer parte do povo que está alinhado, atrelado, que está andando em conformidade com Deus, nós precisamos passar pelo processo da santificação. E santificação não é uma coisa só. Santificação não é um acontecimento na nossa vida. Santificação não é um ato em nós. Santificação é um processo contínuo na nossa vida. Desde o dia que Cristo passa a ser o Redentor, o Salvador da nossa vida, até o último suspiro, se nós formos passar pela morte, nós estaremos precisando estar vivendo em santidade. Santificação. Nós não fomos chamados para viver do jeito que nós queremos viver. Cada dia que passa, e a Bíblia não é novidade, porque a Bíblia
já nos ensina a respeito disso, que nos últimos dias as pessoas levantariam para si pastores, mestres, profetas, que falassem aquilo que eles queriam ouvir, e não aquilo que Deus está dizendo, porque as pessoas não desejariam abrir mão das suas próprias coisas, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para andar em santidade diante de Deus. Então, quando nós falamos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus transforma, que Deus realiza milagres, é a multidão aplaudindo e dizendo: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas quando se fala santidade é necessário, as pessoas dizem: pode crucificar. Não queremos esse Senhor sobre a nossa vida. Se Ele estiver multiplicando os pães e os peixes e matando a nossa fome, Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Mas se Ele passar a exigir alguma coisa de mim, se Ele quer que eu abra mão de alguma coisa, pode crucificar. Então, santidade. Fomos chamados à santidade. Esta igreja foi chamada à santidade. Este povo foi chamado à santidade. E sabe por quê? Às vezes a gente passa por algumas situações, a gente passa por algumas provações, é porque se a gente abrir mão, a coisa caminha melhor. Se a gente abrir mão, a coisa vai mais rápido. Mas nós não fomos chamados para andar em velocidade. Nós fomos chamados para andar no ritmo que Deus quer estabelecer para a nossa vida, sem abrir mão da santificação, porque sem ela não veremos a Deus. Versículo de número 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Aqui é outra característica da igreja. A igreja de Deus tem um caráter repartidor. É por isso que não existe amparo, base bíblica, para essa nova tendência dizendo: eu sou igreja. Eu não preciso ir a um templo, eu não preciso me juntar a um povo, porque eu sou a igreja. Não. Como é que eu vou repartir alguma coisa comigo mesmo? Nós somos habitação do Espírito, mas reunidos em o nome do Senhor, nós somos a igreja de Jesus Cristo. E a igreja tem o caráter repartidor, o caráter de compartilhar. Paulo está dizendo: eu não vejo a hora de chegar e estar com vocês, para que eu possa compartilhar com vocês alguma coisa que venha trazer fortalecimento. Por isso que a igreja é um ambiente maravilhoso, e deve ser. E se não é, precisa ser. E se não está sendo, precisa ser corrigido para que seja. Se você encontra alguém que está desfalecendo, você deve compartilhar a sua força com o fraco. Se você conhece alguém que está triste, você deve compartilhar a sua alegria com o que está triste. Se você conhece alguém que está desanimado, você precisa compartilhar do seu entusiasmo para com este. Se você vê que alguém está caindo, se afastando da presença do Senhor, você deve compartilhar o seu ombro e dizer: venha comigo, eu vou te levar até onde eu puder. A igreja precisa ter este caráter compartilhador. Não um olhar de desprezo, não um olhar de censura, não um olhar de condenação, mas um olhar de compartilhamento. Paulo estava escrevendo aos irmãos romanos, dizendo: olha, eu quero chegar e não vejo a hora de chegar entre vocês e compartilhar algo bom, a fim de que vocês sejam fortalecidos.
A igreja é um ambiente onde a gente pode até entrar desanimado, sem forças, sem vigor, mas dentro da igreja é o lugar onde a alegria, a esperança, o regozijo, o júbilo, a força, o entusiasmo precisa ser compartilhado. Compartilhar uma profecia, compartilhar uma revelação, compartilhar uma visão, como o pastor Joel fez aqui, compartilhar um sonho, para trazer ânimo, regozijo. Foi bom o pastor Joel contar o sonho, porque eu tinha sonhado algo interessante e tinha esquecido. E ele falou do sonho, eu falei, não, eu também tive um sonho abençoado. Foi a noite dos sonhos abençoados, né? Então nós vamos compartilhar um testemunho, compartilhar uma graça recebida, compartilhar um milagre vivenciado, compartilhar uma transformação, uma restauração, compartilhar uma salvação, compartilhar uma bênção que Deus enviou. Paulo está dizendo, eu quero chegar e estar entre vocês, para que eu possa compartilhar algo bom, e juntos possamos ser fortalecidos. A igreja não é lugar para chegarmos tristes, abatidos e sairmos derrotados. A igreja é o lugar que podemos até chegar abatidos, mas é o lugar onde há compartilhamento da graça, da misericórdia, do favor, da unção de Deus sobre a nossa vida, e nós iremos sair fortalecidos. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Então, que nós possamos aplicar isso na nossa vida. A santificação, eu não posso obrigar você a se santificar. Eu não posso chegar aqui e dizer, vocês vão se santificar na marra. Isso é uma decisão individual. Agora, o compartilhar é o ajudar ao próximo. A santificação, eu estarei trabalhando para mim mesmo, para o meu benefício. Agora, o compartilhar está voltado para o próximo. E eu lembro de Jesus contando a parábola do bom samaritano, que passando no caminho, viu um homem que estava em coma. Algumas versões dizem semi-morto, outras versões da Bíblia dizem quase morto, outras versões dizem desmaiado. O homem estava prestes a morrer, porque os assaltantes, os ladrões, os malfeitores haviam batido, assaltado e batido, e aquele homem estava prestes a morrer. Mas de repente passou o bom samaritano, compartilhou do seu tempo, compartilhou do seu conhecimento, compartilhou do seu óleo, compartilhou do seu vinho, compartilhou das suas ataduras, compartilhou do seu animal, porque colocou o homem sobre o lombo do animal, levou até a hospedaria, até o hospital, compartilhou do seu dinheiro, para que houvesse restauração naquela vida. Que nós possamos estar tão abençoados. Por isso que eu sempre falo, irmãos, nós não podemos andar na medida. Jesus já nos ensinou isto, sobre as 10 virgens. Se você andar na reserva, você vai ficar sem combustível. Se você andar no limite, você tem uma grande chance de ficar na beira do caminho. Agora, como eu vou compartilhar algo se eu mesmo não tenho? Como eu vou compartilhar algo que eu não vivo? Como eu vou compartilhar algo que eu não tenho experiência? Por isso o crente deve viver em oração, jejum, consagração, santificação, em contato com Deus, que não importa o que acontecer, não importa quem Deus colocar na nossa vida, nós teremos condição de compartilhar algo bom com estas pessoas. Vamos seguindo adiante. Versículo 16. Então Paulo no versículo 7 diz, fomos chamados para ser santos. Versículo 11 ele diz,
que se nós repartirmos, compartilharmos algo, nós geraremos fortalecimento. E versículo 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo que é o Evangelho que tem poder para salvar as pessoas. Hoje as igrejas estão invertendo. E eu fiquei feliz essa semana. Porque eu assistindo alguns vídeos, pastores de grandes igrejas já estão entendendo isto. Que o evangelho, quer dizer, o falso evangelho já foi tão longe na nação brasileira, que os eventos secundários se tornaram mais importantes do que o evento principal. Grandes igrejas não dão tanta importância para o culto, como dão importância para o que está acontecendo ao entorno. É a festinha para as crianças, para os adolescentes, é o retiro com os jovens, é o evento de casais, de mulheres, de homens. E eles estão focando nisto, achando que isto é o que salva as pessoas. Isto mantém as pessoas ligadas em comunidade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a única coisa que tem o poder de salvar alguém é o Evangelho de Jesus Cristo. Então não é o meu muito falar, não é a minha eloquência ou a falta de eloquência, não é a minha voz bonita ou a minha voz feia, não é o tanto de eventos que a igreja tem ou não, que vai salvar alguém, é o poder do Evangelho. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja precisa estar focada na evangelização, no anunciar o Evangelho. E saber que é o Evangelho que tem o poder de transformar as vidas. Não é... Tudo isso que eu estou falando de eventos, a gente não é contra, a gente também faz. Mas isso não salva pessoas. O trazer o cantor famoso, o trazer o pastor famoso, isso não salva as pessoas. Isto gera movimento, engajamento, mas não gera salvação. Paulo está dizendo, vocês precisam entender que o poder de Deus para salvar alguém está no Evangelho. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, prega, fala, insta, insista, grite, a tempo, a fora de tempo, fale do Evangelho. Anuncie o Evangelho, porque o Evangelho é que vai transformar as vidas, o Evangelho é que vai gerar salvação nas pessoas. É interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, ele vai resolver uma questão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uns estavam dizendo, eu sou do Joel, outros estavam dizendo, eu sou do Rubim. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo escreve dizendo assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, Paulo, lancei a semente. Apolo regou. Mas quem deu crescimento foi Deus. Então, nem quem lança a semente, nem quem rega é alguma coisa. A única coisa que é Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. Então, se nós quisermos entender o verdadeiro motivo de um crescimento saudável da igreja, é o Evangelho de Jesus Cristo. É lançar a semente, é falar, é pregar, é anunciar. E nós não podemos nos eximir de qualquer situação.
Esses tempos perguntaram: pastor, você pode ir lá dar uma palavra e orar em tal lugar? Vamos lá. E eu sabia que grande parte da família, tudo espírita, envolvido com essas outras religiões aí de matrizes africanas. Eu falei: Jesus, eu estou indo pela fé. E fui. Cheguei lá, falei: Jesus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas se o Senhor abriu a porta, eu vou falar. E eu comecei de mansinho, uma boa estratégia. Fui devagarzinho, fui indo devagar. E quando eu citei o versículo de João, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu disse: eu sou o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, o diabo se manifestou. E eu falei: o que eu faço, Jesus? Sigo ou não sigo? Daí terminei de citar o versículo meio tímido. Falei: não, vou citar de novo com mais força. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí o negócio ficou, né? Daí o bicho ficou furioso. E eu terminei de falar. E orei assim, com o olho meio entreaberto assim, né? Para ver se ninguém ia. E terminei de orar. Eu falei, vim embora falando: Senhor, minha coberta com o teu sangue, coberta o carro com o teu sangue, coberta a minha casa com o teu sangue, porque eu estou saindo do meio do vespeiro, mas eu falei do poder do Evangelho. Então isso Paulo está dizendo: eu lancei a semente, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Irmãos, nós não temos condição de fazer a igreja crescer. Não existe nenhuma estrutura humana, não existe nenhum argumento, não existe nenhum planejamento humano que traga crescimento verdadeiro na igreja. Paulo está dizendo: um lança semente, outro rega, mas é só Deus quem traz o crescimento para a igreja. Então, por um lado, nós estamos vendo a soberania de Deus dizendo: eu dou o crescimento do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas do outro lado, nós estamos vendo a responsabilidade humana. Paulo está dizendo: eu precisei lançar a semente. Apolo precisou regar a semente. Então, nós estamos vendo aqui que o cerne da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós podemos fazer trabalhos especiais, nós podemos convidar aqui megas evangelistas, e a palavra pode ser bonita, a palavra pode ser muito bem colocada, pode se usar de uma boa oratória, mas se não falar do Evangelho, se não for o Evangelho de Jesus Cristo anunciado, não existe outro poder capaz de salvar as pessoas. Por isso nós não podemos nos envergonhar. Nós estamos terminando o terceiro mês de 2025. Vamos arredondar para 90 dias, 369. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus Cristo? Para quantos parentes, familiares nós falamos do Evangelho? Para quantas pessoas no mercado, na rua, na fila do banco, nós falamos do Evangelho? Quantas pessoas nós anunciamos? Ou será que a gente tem vergonha? No trabalho, na vizinhança, na família. Eu conversei uma vez com uma pessoa, ela disse: faz 6 meses que eu sou crente e minha família não sabe ainda, estão mantendo em segredo. Isso não é uma conversão verdadeira? A conversão verdadeira, aquilo arde o coração, para que outras pessoas encontrem aquilo que nós encontramos. Então você quer salvar o seu parente, você quer salvar o seu familiar, você quer salvar o seu amigo, você quer salvar o seu colega de trabalho. Não é o deixar de falar, não é o muito falar, não é a falta de sabedoria ou excesso de sabedoria, não é saber usar as palavras, usar palavras rebuscadas no vocabulário. O segredo é falar o Evangelho, porque ele é o poder
para salvar tanto o judeu quanto o grego. Então Paulo está dizendo, o cristão não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de dizer que é crente, de falar a respeito do evangelho. E ele tem que saber que o único modo de uma pessoa ser salva é através do poder do evangelho. Versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo está dizendo, porque a justiça de Deus é revelada onde? Através do evangelho. Aonde não existe evangelho, não existe revelação da justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo, o nosso meigo, amado, maravilhoso Salvador. Sabe por quê? Jesus Cristo deixou a sua glória, veio aqui, nasceu de Maria, embora tenha sido gerado pelo Espírito Santo, viveu, teve o seu ministério, morreu, foi sepultado, desceu ao inferno e disse, vocês não creram que eu viria? Agora vocês estão lascados. Foi ao seio de Abraão e disse, vocês creram que eu viria? Então estou aqui. E levou o cativo ao cativeiro. No terceiro dia Jesus volta, ressuscita, anda 40 dias e retorna para o Pai. Está sentado à direita de Deus Pai. E ele se tornou a justiça de Deus, porque ele cumpriu cabalmente toda a exigência da lei. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Aleluia. É por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sabia que Cristo é a justiça de Deus e que foi revelada através do evangelho. Por isso, sem Cristo, ninguém adentrará os céus. Um pastor famoso esses dias ele disse, vocês vão ter muita surpresa, porque no céu vocês vão encontrar muitos ateus. No céu que a igreja verdadeira vai, não vai ter ateu. Porque nós não entramos pelas nossas obras. Nós não entramos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Eu vou deixar de praticar isso para ir para o céu, ou eu vou praticar isso, não. Nós só vamos para o céu porque Cristo é a justiça em nós. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que foi cravado com Cristo na cruz, o escrito de dívida que era contra nós. A nota promissória que eu estava devendo, que você estava devendo. Então por isso, irmãos, não vive mais o Hudson, vive Cristo. Não vive mais o Joel, vive Cristo. Sabe por quê? Quando o diabo vem acusar e dizendo, eu sei dos seus pecados, eu sei das suas falhas, eu sei como você vivia, você pega o seu escrito de dívida e diz assim, Satanás, Jesus Cristo pagou, eu não devo mais nada, e o Hudson já não existe mais, agora a justiça de Deus está habitando, não mais vivo eu, a justiça de Deus vive em mim, oh aleluia. Por isso Paulo vai escrever em Romanos 12, nenhuma condenação há para quê? Para aqueles que estão em Cristo. E é interessante, este escrito de dívida serve, é arma contra Satanás. Porque o diabo ele é astuto. Ele vem e fala assim, vai, faz, não tem problema, pratica, não tem problema, vai, ninguém vai ficar sabendo. E a gente cai na conversa do diabo e peca. Quando a gente peca, a gente fala, o que eu fiz? E a gente vai correr para Deus agora. O próprio diabo que estava dizendo, peca, agora fala assim, e aí? Você tem coragem de ir diante de Deus? Você acabou de pecar. Você acabou de falhar, então ele nos joga contra Deus, olha a artimanha, a astúcia, ele nos faz pecar, e quando a gente reconhece o pecado e quer voltar a Deus, ele diz, você não pode voltar não.
Então nós temos uma arma contra o diabo. O diabo vem nos acusar, fala assim: Satanás, vai embora, porque a minha dívida já foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Agora, outra coisa que eu sempre digo: não existe, irmãos, meio na igreja, dando um tempo, parado, mas não desviado, não existe. Ou está salvo ou não está salvo, não tem meio termo. Isso é uma coisa que os pastores têm relevado e que tem deixado muita gente para o inferno. Eu não estou no mundo, só estou parado. Ou está salvo ou não está salvo, ou está no reino dos céus ou está no reino das trevas. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus olha do seu santo trono aqui para a terra, Ele só encontra 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão maltrapilhas, mal cheirosas, com as vestes espirituais manchadas pelos próprios pecados, que estão aprisionadas, amarradas pelas obras do diabo, e estão caminhando a passos largos para o inferno. E o outro grupo que Deus olha e vê, são aqueles que Cristo, aleluia, que são justificados por Cristo, que Cristo está habitando e vivendo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas como as pessoas saberão disso se não há quem pregue? Como diz o texto: como crerão se nunca ouviram a respeito disso? E como ouvirão se não tem quem fale? Então, Paulo está dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então você quer que o pobre, miserável pecador se torne justo? Fale do Evangelho. Anuncie o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale da justiça de Deus que está contida no Evangelho. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nós poderíamos reorganizar as palavras deste versículo e dizermos assim: aquele que tem fé em Cristo e é justificado, este vive. Aquele que tem fé para crer na justificação que Cristo traz, este vive. Agora, o inverso é verdadeiro também. Aquele que não crê, aquele que não tem fé que Cristo é o justificador, este está morto e não vai viver. Então, Paulo está encerrando o versículo com esta preciosidade, dizendo: aquele que não foi justificado ainda em Cristo Jesus, está morto espiritualmente, não tem vida. Mas aquele que creu no Evangelho, aquele que recebeu o poder do Evangelho, aquele a quem a justiça de Deus se manifestou e crê em Jesus Cristo, estava morto e agora passou a viver. E jamais vai morrer. Por isso que Jesus diz: aquele que está morto, mesmo estando morto, viverá. O corpo pode perecer, o corpo pode ir para a sepultura, o corpo pode desaparecer, ficar lá só um restinho de ossos, mas aquele que foi justificado por Cristo Jesus continua vivo. Oh, aleluia! Esse jamais irá perecer, esse jamais irá morrer, porque o justo vive da fé. Aleluia! E nós temos que ter esta certeza, irmãos. Eu não estou vivo porque eu sou bom. Eu não estou vivo porque eu sou melhor do que os outros. Ou eu estou vivo porque eu sou pior do que os outros. Eu não estou vivo por causa das minhas ações, das minhas práticas, ou a ausência dessas práticas. Eu estou vivo porque Cristo está em mim. A minha fé na justificação de Cristo está me mantendo vivo. Então, por isso, o crente tem que ter a certeza da salvação.
O crente não pode titubear pensando, como diz na teologia, a florzinha do bem me quer e mal me quer. Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Será que eu estou salvo, estou perdido? Não. Se Cristo habita em mim, se Cristo mora em mim, se a justiça reside em mim, eu posso até pecar e falhar, mas imediatamente irei me arrepender e não irei morrer. Nós encontramos isto muito claro na vida do grande rei Davi. Davi pecou e pecou feio. Davi botou o olho na mulher que tinha marido, trouxe a mulher para a sua cama, a mulher engravidou, e ele poderia ter resolvido de um jeito melhor, mas ele preferiu dar um jeito de, praticamente assassinou o marido da mulher. E ele achou que estava tudo certo, de repente chega, meu Deus, que corajoso aquele Natã. Se tem um homem corajoso na terra, era o tal do Natã. Profeta. Chega assim, coloca o dedão assim no nariz de Davi e diz assim: você pecou, rapaz. Você pecou. Ele podia ter perdido a cabeça ali. As pessoas, eu quero ser profeta. Apareceu uma sugestão de amizade para mim no Facebook: profeta fulano de tal. Falei, esse é bom, né? Profeta. Profeta é aquele que tem coragem de abrir mão da sua própria vida para falar a verdade. Mesmo que custe o seu pescoço, ele vai continuar falando a verdade. E Natã disse: olha, você pecou. E Davi reconheceu. E Davi faz uma das declarações mais importantes para a nossa vida. Ele diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não está dizendo: Senhor, restitui a minha salvação. Senhor, escreve meu nome no livro da vida de novo, porque eu pequei e o meu nome foi apagado. Não, ele tinha certeza que continuava salvo, embora havia pecado terrivelmente e haveriam consequências terríveis na sua vida. Ele disse: Senhor, eu sei que eu estou salvo, mas está me dando uma tristeza no meu coração por ser salvo e ter pecado contra ti. O verdadeiro cristão, quando ele peca, ele não corre para longe de Deus, ele não se afasta de Deus, ele não foge da presença de Deus, como fez Adão e Eva. O verdadeiro cristão, ele pode até pecar, e Jesus disse: aquele que diz que não tem pecado. O cristão pode até pecar. O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim: filhinhos, é bom que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecarem, não fujam da presença do Senhor. Confesse o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que reconhece o pecado, que confessa o pecado e que abandona o seu pecado, alcança de Deus misericórdia, alcança de Deus o perdão. Então o verdadeiro cristão, ele vive por fé, ele vive da fé, e mesmo que ele venha cair e falhar, ele nunca irá correr para longe de Deus, ele vai correr para os pés de Deus e falar: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. E nós temos que entender isso, porque é muito importante. Quando a pessoa acha que quando ela peca, ela é jogada para fora do reino dos céus, o diabo tira proveito e diz assim: agora não adianta. Tem até uma igreja aí que diz o pecado da morte. Você vai conversar com a pessoa e diz: não, para mim não tem mais jeito. Eu já pequei, não tem mais solução. O diabo deita e rola na vida dessas pessoas. Eu já pequei mesmo. Então se eu cometi um pecadinho assim, agora eu vou avançar. E daí a pessoa começa, vamos lá dar um exemplo, tomar uma cervejinha. Daí vem a acusação, o peso no coração.
de vez de se arrepender, ele fala, não, agora eu já não sou mais salvo. Então ele vai para as bebidas, vai para as drogas, vai para a prostituição e vai se afundando no pecado. Por isso, irmãos, nós temos que entender que nós estamos vivos não por nossas próprias forças, mas porque Cristo está residindo em nós. E sabe o que acontece? Quando eu e você temos esta consciência que Cristo habita em nós e nós cometemos o pecado, nós ficamos envergonhados como Davi ficou, dizendo, Jesus morreu por mim, não é Davi não, a gente dizendo, né? Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, e agora eu pequei, que coisa feia, meu Deus, eu não podia ter feito isso, o que é que Jesus está pensando de mim? E a gente corre e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, restitui a alegria da minha salvação. Não deixe o diabo achar que você pode perder a sua salvação. Senão você vai se afundar cada vez mais. Não aqui, né? Graças a Deus eu creio que ninguém aqui tá, mas alguém que está me escutando aí, quem sabe você esteja passando nessa situação. Você errou, pecou contra Deus, e isso é errado, precisa ser consertado. Mas o diabo tem colocado na sua cabeça que por causa disso você não merece mais a Cristo, não merece mais a salvação, não merece mais o céu. Mas Paulo está dizendo, o justo vive pela fé em Cristo Jesus. Então arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, e Ele vai restituir a alegria da sua salvação. Aleluia. Porque tendo fé na justificação que Cristo traz, nós continuaremos vivos. É isso que Paulo está dizendo, o justo viverá por fé. Então você está vivo diante de Deus. Um dia você era morto, Paulo mesmo diz, outrora mortos em nossos próprios pecados e delitos, mas Cristo nos deu vida. E não qualquer vida, Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então que possamos, irmãos, entender esse resumo rápido do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Versículo 7, fomos chamados para viver em santificação. Não existe liberação para o crente falar, então se eu não perco a salvação, eu vou deitar e rolar, pintar e bordar. Não, esse nunca foi crente. Porque o verdadeiro crente, o prazer dele está em agradar a Deus e não agradar a carne. Entre agradar a minha carne e agradar a Deus, o verdadeiro cristão prefere agradar a Deus. Então, por isso, o verdadeiro cristão sempre viverá em santificação. Versículo 11, ele sempre terá algo para compartilhar com o próximo. A pessoa chega, mas eu estou passando por um problema. Meu Deus, é maravilhoso. Ele resolveu o meu problema, ele vai resolver o teu também. Mas eu estou tão doente, Deus vai te curar. O meu Deus, Ele cura, Ele liberta. Mas o meu casamento está a ponto de ser destruído. O meu Deus é especialista em restaurar casamentos. Então você vai estar sempre compartilhando. A pessoa está desanimada e Deus te impulsiona a orar. Deus te impulsiona a entregar uma revelação. Deus te impulsiona a entregar uma profecia. Eu lembro, eu orando e jejuando, pedindo assim, de toda a minha força que eu queria profetizar. Deus, eu quero profetizar. E um dia eu estou pregando aqui e veio aquela profecia. E eu segurei e falei, será que não é da carne? Porque eu estou tão ansioso para profetizar, será que eu não estou entendendo direito? Será que não é coisa minha? E eu continuei pregando aqui, e naquela luta, e relutando, e de repente Deus levantou uma irmã. E ela entregou a profecia exatamente as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, as mesmas pontuações. E Deus veio e deu aquele, assim, sabe, no rosto, assim. Você aprender, rapaz. Pediu. E a hora que eu queria te usar, você não quis compartilhar, repartir o que eu queria falar com a igreja. Agora você vai voltar lá para o final da fila. E fui eu, murchinho de novo, orar tudo de novo. Falei, Jesus, a próxima vez que vier, eu não seguro mais, Senhor. E Deus
Passado um tempo, demorou, hein? Passado um tempo orando de novo, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa do meu pecado, me perdoa, Senhor, da minha timidez, até que Deus começou a me usar em profecias. A profecia é para ajudar o próximo, a revelação é para ajudar o próximo, o sonho profético. Então, nós precisamos compartilhar, para que a igreja seja fortalecida. Nós não somos desanimadores de crentes, nós somos fortalecedores de crentes, aleluia. E nós entendemos que não somos nós que salvamos as pessoas, mas é o evangelho que nós anunciamos, porque o poder não está em nós, o poder está no evangelho. E entendemos também que Cristo é a nossa justiça, e que nós não vivemos da nossa própria força, não vivemos da nossa própria condição, mas a nossa fé em Cristo Jesus nos mantém vivos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé neste momento.